Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez review da semana, Iris vs Cynthia. Episódio emocionante. Acho que é um episódio que fala de emoções e contraste de emoções na batalha, o que é bem legal. Deixa seu like, ele ajuda demais. Bora lá conversar sobre esse episódio fenomenal. Iris teve uma performance muito boa, Cynthia excepcional, e a gente vai conversar sobre isso agora. Deixa seu like, ele me ajuda demais. Sem enrolação, vamos lá para mais uma review da semana. Bom, vai começar a batalha de Iris versus Cynthia. A gente já teve no último episódio aquele momento que a Iris conversa com o Ash no backstage. O Ash dá um apoio ali para ela pede a ajuda do Ash mesmo, né, a torcida. E ela segue dizendo que tá nervosa, mas vai dar o melhor. É bem legal que no campo de batalha já as duas começam com dois Pokémon, né, um para cada lado. Iris vai de Excadrill e Cynthia vai de Gastrodon. E a batalha começa. É bem legal porque a equipe Rocket na plateia acaba reconhecendo a Iris e aí diz que vai ficar de olho nela. Enquanto isso, o Alan diz que está bem surpreso por conta do uso do Excadrill, mesmo nela sendo uma usuária aí de Pokémons do tipo dragão. Na plateia, o Ash acaba ficando feliz pela escolha da Iris, e ele acaba até comentando com o Hop, com o Go, que o Excadrill foi o primeiro Pokémon da Iris, e ela cuida dele desde pequenininha. Então, assim, ele tá bem entusiasmado de ver essa batalha. A Cynthia inicia tudo com Rain Dance, do Gastrodon, e a Iris vai com o Excadrill, com Metal Claw. É bem legal logo depois, porque a Gastrodon acaba suportando o poder, e logo em seguida a gente tem ali a Cynthia afirmando que os golpes da Iris parecem estar mais fortes agora. E aí a Iris diz que está ciente disso, e graças a Cynthia, tudo tá funcionando mesmo na vida dela. Os conselhos que a Cynthia deu no passado a levaram a se tornar agora campeã de Unova. É bem legal porque a gente acaba vendo, né, o Drayden olhando a batalha da Iris, o pessoal lá de Unova, como até mesmo o Alder. Então foi bem legal acompanhar esse momento. E logo em seguida, o Gastrodon vai de Mudwater e o Excadrill vai com Focus Blast. Mas o Mudwater acaba atingindo, né, deixando ele completamente melecado ali com a lama. A Cynthia então afirma que não irá pegar leve. Ela está ali para dar o seu melhor e seguir para o próximo round e chegar ao topo. Enquanto isso a gente consegue ver o Paul e o irmão dele assistindo a batalha, e o Volkner e o Flint assistindo a batalha também pelo Rotom Phone. Agora, Gastrodon parte para uma armadura ácida e o Excadrill vai de Drill Run. Por conta da armadura ácida, a gente sabe que Gastrodon fica um pouco mais resistente, por conta que a defesa acaba sendo aumentada. E o Gastrodon meio que parece não levar nenhum arranhão do Excadrill. E aí ele parte novamente para o Mudwater. E aí eles tentam investir numa jogada que ou vai ou não vai. Ela vai com Horn Drill para cima do Gastrodon, deixando a Cynthia assim surpresa. E se o ataque acertar, Gastrodon já era, porque é um ataque de One Hit KO. E acertou. Pois é, foi com essa aposta que Iris consegue derrotar o primeiro Pokémon de Cynthia. Gastrodon está eliminado. Agora Cynthia possui apenas 2 Pokémon e Iris, obviamente, está lá comemorando. Ash fica feliz pela amiga e a equipe Rocket fica impressionada. Agora Cynthia parte para seu Milotic, mas infelizmente Excadrill não tem espaço aqui. Com um único Hydropump, Excadrill é derrotado. Vale a pena lembrar que ele tentou ir para cima da Milotic com Drill Run, mas a Milotic se esquivou. E aí conseguiu atingi-lo com o Hydropump. Agora Iris aposta em Dragonite. É bem legal porque a Cynthia fica bem feliz em rever o Dragonite depois de tanto tempo. E o Dragonite parte para um Thunder Punch para cima do Milotic. E o Milotic meio que se sente bem desconfortável, né? Parece que doeu bastante. Mas aí ele vai de Disarm Voice, provoca uma quantidade de dano considerável ali no Dragonite e acaba envolvendo ele com seu corpo, finaliza ele com o Iron Head. Pois é. Iris, então, só tem agora um Pokémon. É interessante que a Iris pega a Pokébola do Dragonite e assume compreender a dor de seus Pokémon e lamenta pela derrota dele. Bom, como eu disse pra vocês, Haxorus vai entrar em cena. Iris assume que foi Haxorus que finalizou o último Pokémon da batalha para se tornar campeã. Ele estava ao seu lado. Cynthia se impressiona com esses comentários, mas mesmo assim parte para cima de Haxorus com um Disarm Voice do Milotic contra o Psycho Cut do Haxorus. Logo depois temos Hydropump de Milotic se chocando com Break Swap do Haxorus.
Mas aí o Milotic não suporta e acaba sendo derrotado. E agora a Cynthia lamenta, né, a derrota de Milotic, agradece a participação dela na batalha e parte agora para o seu Garchomp. A batalha entra em seu clímax. Com um Pokémon dragão de cada lado, Cynthia inicia essa batalha com Draco Meteor. E Haxorus parte para Outrage, destruindo todos os meteoros que vinham para cima dele, deixando a plateia eufórica. Haxorus então parte para um corpo a corpo contra Garchomp. E logo depois ele fica confuso, mas essa confusão não vai durar por muito tempo, pois ele bate a cabeça com tudo no chão para sair da confusão. Todos se impressionam. Então Cynthia decide que é a hora de revelar a sua verdadeira força. Tira um batom de seu bolso e lá possui uma Keystone. Cynthia então mega evolui Garchomp. Agora Mega Garchomp está em campo. Alan assume que o Haxorus de Iris está em um outro nível, mas Steven diz que parece que Cynthia chegou ao seu poder máximo agora. Mas Alan conclui que não dá para saber quem vai ganhar. Cynthia então vai de Dragon Claw de Garchomp e Haxorus vai de Psycho Cut. Após os ataques se colidirem várias vezes, Iris parte com Dragon Pulse de Haxorus, mas ela sente que precisa se conectar mais com Haxorus. Ela estende a mão para cima de Haxorus e se conecta com o coração dele. O acalma e diz: agora será o nosso último movimento. Por favor, vamos com tudo. E então Cynthia decide que também é a hora de finalizar as coisas. Garchomp vai com um grande Draco Meteor. Iris, com seu Haxorus, parte para um Dragon Pulse. Os ataques se chocam, causando uma incrível visão apocalíptica dentro do campo de batalha. E depois uma grande explosão surge. No meio de toda aquela fumaça e poeira, conseguimos ver os dois Pokémon se encarando. Mas apenas um ficará de pé. Haxorus acaba caindo e Garchomp leva a batalha. Cynthia agradece Garchomp pela batalha, enquanto Iris afirma estar orgulhosa de Haxorus, Dragonite e Excadrill, e diz que os ama muito. Iris agradece a batalha e Cynthia diz que a batalha foi inesquecível. A equipe Rocket, em lágrimas, lamenta a derrota da Pirralha, pois a batalha foi extremamente impressionante. Ash, em um tom mais sério, se levanta e vai para o backstage, provavelmente para se preparar para a batalha contra Steven, mas também para tentar conversar com Iris. Nos corredores do estádio, Ash pergunta se ela está bem. Iris diz que perdeu, mas que Cynthia é incrível. Porém, as lágrimas começam a correr em seu rosto, e ela então começa a chorar profundamente. Após isso, ela diz estar aliviada e agradece Ash por estar ali. Ash fica feliz pela performance de Iris mesmo assim, e agora Iris dá todo o apoio para Ash para ele poder vencer a batalha. Ash se dirige para o campo de batalha agora para batalhar com Steven. E o episódio termina assim. Bom, eu acredito que essa batalha ela foi muito mais sobre emoção. A gente teve aquela batalha de Leon versus Alan, que foi uma coisa muito mais sobre o Alan testar seus poderes contra um Charizard, e foi uma batalha um pouco mais rápida. Lance e Diantha, como eu disse na review anterior, foi muito mais sobre estratégia. Eu percebo que a Diantha tentou o tempo todo controlar a situação e conseguiu contra um treinador mais ofensivo como o Lance, que vai com tudo. Aqui nós temos um choque de emoções, principalmente por conta da Iris. Eu cheguei a falar no vídeo especial que essa batalha ela era muito mais importante para Iris do que para Cynthia. Que batalha, né? Eu acho que foi uma das melhores batalhas do Mundial. Eu acho que talvez, por enquanto, não tenha sido a melhor, mas foi uma das. E eu preciso começar conversando sobre as personagens. Há um contraste gigantesco nessa batalha. É uma ponte entre Iris e Cynthia. De um lado, nós temos uma treinadora super centrada, uma treinadora que está focadíssima, que não esboça reações. É difícil fazer uma leitura pelo rosto, né? Eu acho que se fosse real tudo aquilo, seria tão difícil de conseguir compreender a Cynthia, porque ela parece que tem tudo planejado.
cada movimento é efetuado com sabedoria e precisão. Eu acho que isso demonstra muito como é a Cynthia. Confesso que, pela ausência de material de batalhas da Cynthia, me senti um pouco até desconfortável em ver como ela domina a batalha com certa frieza. Porque nós temos uma visão da Cynthia como, de fato, uma grande, né, treinadora Pokémon e tal. E a gente vê isso mais agora. Ela tem essa personalidade um pouco mais centrada, séria. Isso foi bacana de ver. Me dá uma visão, uma ótica um pouco diferente a respeito da Cynthia. Do outro lado dessa ponte, nós temos uma menina que acabou de chegar nesse nicho que é onde está concentrado os campeões. É muito diferente. A gente já vê isso desde o começo, quando Iris e Ash entram ali na sala de espera, animados, saltitantes, enquanto todos os outros campeões estão lá tipo, estamos de boa, estamos tranquilos, e é isso. Então há uma expectativa da Iris muito grande. Isso faz com que certas características dela, de ser uma menina animada, alegre, saltitante, feliz, fiquem mais expostas nessa competição, durante a sua performance em batalha. Isso não é ruim, eu até citei isso durante a minha reação ao episódio, vocês podem conferir no Telegram. Há um comportamento da Iris que eu acho que o anime quer mostrar como imaturo, mas veja bem, o uso dessa palavra não vem de uma forma para diminuir a Iris, e sim para demonstrar como ainda ela é muito nova, que ela ainda chegou agora. Enquanto você tem do outro lado da ponte aquela posição mais centrada, você tem aquela pessoa que está saltitando e tudo mais. Faz parte de quem ela é, faz. Mas se você pegar alguém na mesma idade, que tem uma personalidade muito semelhante, é o Ash. O Ash sim comemora quando ele ganha, né, geralmente as batalhas, mas ele é mais centrado entre as suas decisões. Então a gente percebe isso, uma grande diferença. A gente vê a mudança de postura da Iris na hora que ela usa o Haxorus, quando é o seu último Pokémon. Enquanto ela estava ganhando, ela estava mais feliz, saltitante, mas depois a atmosfera para ela muda, sabe? E parece que a partir dali ela passa a ficar mais centrada. E aí é onde talvez eu acho que, não sei se o anime quis passar isso, tá? Mas a impressão que passa é que talvez ela precisava ter tomado umas decisões um pouco melhores e não ter se arriscado tanto, como foi o caso do Horn Drill, que eu acredito que foi uma jogada meio kamikaze dela, que poderia ter dado muito errado e ela poderia ter, né, sido destruída ali se esse movimento tivesse dado errado. Então assim, eu vejo por parte da Iris uma treinadora que tem muito a aprender ainda. Para ela é importante que ela tenha conseguido batalhar de frente com a Cynthia. Isso mostra muita coisa. E que ela está absorvendo tudo à sua volta. A Iris foi muito clara quando ela disse o porquê ela entrou nesse Mundial. Eu entrei porque ser campeã de Unova não é tudo o que eu preciso para me tornar uma mestra em Pokémon Dragão. Então, eu acho que isso é muito interessante aqui. As experiências, as oportunidades que o Mundial dão, não só a Iris, mas também para o Ash, de testarem o poder, né? E eu acho que aqui talvez a Iris tenha absorvido um pouco mais de estar centrada. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque por mais que ela realmente pareça e seja ainda uma criança saltitante, feliz, comemorando as suas vitórias no meio da batalha, ela não deixa isso, pelo menos na minha visão, afetar as suas decisões na batalha. A não ser o lance do Horn Drill. O do Horn Drill eu achei que foi, de fato, aquela atitude desesperada. Preciso tirar esse Pokémon da minha frente agora. Horn Drill. Uma coisa um pouco mais desesperada, uma coisa mais... não sei se vai funcionar, mas vou testar. E na sorte deu certo, mas poderia a sorte não estar do lado dela ali. Outra coisa, muito se falou, muito se discutiu. A falta de uma mecânica nas mãos da Iris. Tudo bem, ela se conecta com o coração dos Pokémon. E eu acho que isso é importante, isso é legal. Mas um Dynamax não teria feito mal.
Sabe por que eu acho que essa não é bem uma estratégia só, esse lance de conexão? Porque se você pegar o episódio da Claire, onde a Iris batalha usando seu Dragonite contra a Claire, e ela parte para essa conexão de coração, logo em seguida ela é derrotada. O mesmo acontece aqui, só que agora com o Haxorus. Então assim, é importante, o anime já mostrou que é muito importante você estar em sintonia com o seu Pokémon. Mas uma mecânica é uma mecânica. O que vai aumentar o seu poder tem que ser usado. E tem que ser buscado elementos que te ajudem a batalhar com treinadores que também vão usar desses elementos. Sabe? Teria equilibrado talvez um pouco mais as situações. Eu não gosto muito desse lance do pó, da fumaça e um Pokémon se encarando. Porque a gente tem situações dessas ao longo do anime e é meio traumático já quando a gente quer ou começa a flertar com a possibilidade de alguém ganhar e essa pessoa é derrotada porque um Pokémon ficou encarando o outro e o outro acaba caindo por exaustão. Acho que é uma cena que, assim, tem que ser usada, assim, raramente, sabe? E, particularmente, eu não sou fã desse tipo de situação. Conforme as batalhas foram acontecendo entre os Pokémon, eu sentia muito a vontade de querer que a Iris ganhasse. A energia dela, novamente, essa energia mais alegre, espontânea, te dá vontade que ela ganhe. Mas ao mesmo tempo, você vê que tipo, o outro treinador está tão centrado, tão dominante na batalha, que fica um pouco difícil de fato acreditar na possibilidade dessa vitória. Então, entendam muito bem antes de sair aqui e dizer: o Camaleão disse que a Iris é uma criancinha fraca e ruim. Muito pelo contrário. A Iris é uma criança forte, extraordinária, que bateu de frente com um Mega Garchomp com o seu Haxorus sem mecânica nenhuma. Porém, ela é, e não tem como mudar porque isso faz parte da história dela, ela é uma treinadora ainda em ascensão, acabou de chegar como campeã e tem muito potencial para ir muito longe. Eu acho que isso nos coloca numa posição de interesse maior pela personagem. Eu via muitas pessoas diminuindo a Iris desnecessariamente, e aqui não tem mais como você simplesmente falar: o roteiro forçou. Não. Ela é campeã, ela é forte, ela não chegou aí à toa, e ela bateu de frente com a Cynthia. Ela tirou todos os Pokémon da Cynthia. Ela forçou a Cynthia a usar a Mega Evolução. Então, a Iris teve uma ótima performance. E a performance dela faz com que você tenha vontade que ela ganhe. Os Pokémon usados, sem dúvida, foram sensacionais. Eu acho que, por parte da Iris, eu vejo que o Haxorus, sem dúvida, foi extraordinário. Mas o Excadrill, eu acho que, por mais dessa estratégia meio doida do Horndrill, foi muito bacana ver como ele bateu de frente com o Gastrodon. Eu acho que foi um Pokémon, assim, interessante de ver. Acho que faz jus ela iniciar com seu primeiro Pokémon e finalizar com o Pokémon As dela, né, o Ace, como a gente costuma dizer, que seria seu Haxorus, essa batalha. Mas fico um pouco com o pé atrás a respeito do Dragonite. O Dragonite sempre foi um Pokémon que, assim, decepcionou um pouco na mão da Iris. E eu não sei, por isso que eu tenho alguns problemas com essa competição, porque algumas coisas são muito over demais. Por exemplo, a presença de Charizards acima da conta nessa competição, e também a presença de Dragonites. Então, particularmente, eu do anime teria deixado o Dragonite para trás. Lá na batalha com o Ash, eu já teria revelado que tivesse algum outro Pokémon. A gente viu aquele flashback com um Gudra, não ficou muito claro, mas teria sido legal um outro Pokémon aqui e ter dado um pouquinho mais de pressão no Milotic. O Milotic recebeu aquele Thunder Punch pra, tipo assim, punir no que podia o Dragonite, e puniu e arrancou ele da batalha muito facilmente, sabe? Então, assim, ela se enrolando toda no Dragonite, dando aquele Iron Head, particularmente faz pra mim, né, a Milotic, inclusive da Cynthia, que a gente vai conversar daqui a pouco, como MVP dessa batalha. Mas,
Pra finalizar sobre a Iris, eu acho que os Pokémon foram muito bons, muito bem executados, mas sinto um pouco de carência ali, de batalha, por parte do Dragonite. Ainda mais esse Dragonite que tem esse temperamento que ele tem, costuma ter. E vale a adição aqui também, nós estamos vindo de uma batalha onde um Dragonite já apareceu, e foi muito difícil da Diantha lidar com ele. Mesmo ele tendo ali suas fraquezas contra a Diantha, ainda assim foi um Dragonite excepcional. O Dragonite do Lance a gente coloca em perspectiva e está anos-luz em relação ao Dragonite da Iris. Isso precisa ser pontuado também. Cortando pra Cynthia, eu acho que, novamente, preciso dizer aqui, pra mim, na minha opinião, MVP, Milotic. Conseguiu lidar muito bem já de cara com o Excadrill. E logo depois não deitou para o Dragonite depois de levar um Super Thunder Punch. Então, pra mim, na minha visão, Milotic merece muito MVP aqui. Mas, poxa, Camaleão, o Ace, sabe, a mega evolução do Garchomp, colocando a Cynthia num momento de pressão que a força a usar a Mega Evolução, de fato nos entrega aqui um Garchomp poderosíssimo. O clima muda na batalha com a música, a chegada do Garchomp, tudo muda. Era esperado aquilo. Mas eu acredito que Milotic trilhou muito bem o que o anime quis orquestrar aqui, a batalha de Haxorus e Garchomp. Então, pra mim, Milotic tem um ponto especial nessa batalha. Minha visão. Enfim, no final das contas, eu acho que a gente precisa falar também sobre o choro da Iris. A Iris chora no final desse episódio e eu acho que é um momento muito humanizado por parte do roteiro. Ele tenta trazer uma coisa que é muito comum se você for parar pra pensar, e inclusive a gente vai falar disso agora, que é o elefante na sala, que é o Lance. Cada pessoa na sua vida, você, enfim, ninguém é igual a ninguém. Olhe seus dedos, todos os seus dedos, um é diferente do outro. O mesmo acontece com os humanos. Nós reagimos de formas diferentes. E ver a Iris chorar foi um lance de desabafo. Ela precisava tirar aquela pressão dela. Como eu acabei de dizer, ela acabou de chegar nesse lance de campeã. Ela tem uma região inteira nas costas dela. É muita pressão. Ela está batalhando com alguém que a inspirou. É muita coisa. Eu achei isso fenomenal. O choro dela revela o quão bem desenvolvida é a história da personagem. Já faço mais um puxadinho aqui. Elemento Sun Moon. Esse é um elemento que eu gosto muito em Sun Moon. Perceba que eu usava muito, inclusive nas minhas reviews, a palavra humanizar. Isso foi feito com maestria em Sun Moon. Os personagens são muito humanizados. Quando você pega um personagem de Sun Moon, olha, chega até a me arrepiar em alguns casos. Tipo, você lembra a história de alguns personagens, como Mallow, a própria Lily, um pouco as situações com o Kiawe, e até mesmo com o Ash, enfim, situações que acontecem durante ali a história de Sun Moon. Você tem esses elementos de humanização que são muito importantes dentro de uma animação, de uma história, enfim, porque é o momento onde você se aproxima do personagem. Aqui eu identifico uma coisa que eu acredito que vocês, muitos, não todos, obviamente, porque a gente tá falando sobre reações e cada pessoa reage de uma forma, mas muitos acredito que se identificaram com esse momento da Iris. Você que tá me ouvindo agora já deve ter passado por um momento que você falhou, que você não conseguiu e as lágrimas vieram. Mas isso não é o fim. Você enxuga as lágrimas e segue em frente. Então eu acho que isso é o lance de humanização. Eu acho que esse é o elemento Sun Moon que particularmente eu mais gosto. E não estou falando só sobre tristeza, estou falando sobre tudo, tá? Sobre as emoções à flor da pele e elas serem expostas para que a gente possa se aproximar dos personagens. Se você não assistiu Black and White, eu aconselharia muito você dar uma segunda chance, principalmente para Iris. Ela foi uma personagem que desenvolveu muito bem. Ela tem um background de história muito bom em relação a todos os amigos do Ash. Eu acho que vale a pena conferir, tá? Então deixo aí a dica. Eu já fiz resumo, mas mesmo o resumo talvez não vá extrair para você a essência dessa jornada da Iris em se tornar mestra em dragões. Então,
Pra mim, a pressão ali, a forma como ela reagiu, foi sincera, foi genuína, foi bacana. E ela chora em alguém que ela pode ficar vulnerável, que é o amigo dela, que é o Ash. Então, sabe, foi muito bom ver essa conexão dos dois. Eu achei sensacional. Voltando, cada pessoa reage de uma forma à derrota. Tem pessoas que vão tirar uma selfie e olhar pra ela pra, quando vê aquela cara de derrotado, tentar superar aquilo sempre, colocar aquilo como um alvo pra nunca mais acontecer. Raihan. Tem gente que vai pegar e vai embora, pra nem conferir mais. Simplesmente vai embora. Que foi o caso do Lance, né? O Lance foi embora e não ficou pra assistir as outras batalhas. Particularmente, eu acredito que seja uma forma dele lidar com a derrota. A pressão nele também é muito grande. 2 regiões que ele é campeão. E ele perde no primeiro round. E parece que tem um lance de orgulho ferido. E ele vai embora. Mas ao mesmo tempo, isso me vai muito contra com aquela forma mais cordial, quando ele descobre que ele iria batalhar contra a Diantha, se curva a ela. Enfim, sabendo que a próxima batalha seria da Iris, uma campeã que acabou de chegar, mas também de dragões, eu gostaria de ter visto comentários dele e também gostaria da presença dele. Eu achei um pouco, se fosse isso na vida real, eu achei isso um pouco quanto desrespeitoso e um pouco quanto arrogante do Lance. Mas talvez seja a forma que o anime queira revelar as características desse personagem. A gente não sabe de fato o que ele fez, porque cada um vai reagir de uma forma, né? O Ash às vezes fecha a cara, olha pra baixo, depois bate no rosto e fala: ó, vida que segue, bora treinar mais, né? Cada um tem um jeito. E eu acho que é importante ver isso. Iris chorando, Lance indo embora, mas ainda assim, eu acho que ainda mais por conta da batalha seguinte, que também seria uma treinadora de dragões, teria sido muito legal ele ali no backstage acompanhando a batalha, e enfim. Achei meio estranho. Bom, afinal das contas, um episódio extraordinário, mas exijo, né, aqui esse momento de fazer uma crítica para jornadas. Eu sinto que esse campeonato ele é muito linear. Então a gente já tem uma ideia traçada, um caminho traçado para o que vai acontecer. Eu acho que faltou pensar mais sobre esse campeonato, faltou mais criar situações durante a saga que deixassem as coisas mais naturais, sabe? Que deixassem as coisas mais interessantes de acompanhar. Então, particularmente, eu espero que no futuro, se tivermos uma competição desse calibre, seja feito uma coisa mais bem pensada. Porque o pessoal gosta de acompanhar batalhas, campeonatos num anime como é Pokémon e em qualquer anime que tenha aí um grande público. O pessoal gosta. E eu acho que em certos momentos, por exemplo, aqui, se a Iris tivesse ganhado, eu não vou dizer pra você que eu teria achado ruim. Muito pelo contrário. Porque a gente vê a Iris se entregando mais na batalha. Mas, obviamente, não tem como tirar o da Cynthia da reta. A Cynthia perfeita, incrível, muito precisa. Só que há alguns elementos que ficam um pouco desgastados, sabe? Por ser linear demais. Fica muito previsível. E no final das contas, eu gostaria que eles tivessem desenvolvido um pouquinho melhor essa situação. Episódio muito bom. Vale a pena conferir. Gostei dos comentários da equipe Rocket, eles meio que torcendo pela Iris, também foi muito legal. E no final é isso, acho que não dá pra ficar caçando problema. Ficar assistindo um anime caçando problema é uma coisa que eu não faço mais. Fiz isso com Sailor Moon, me arrependo muito. Acho que quase os 2 primeiros anos, assim, eu acompanhei Sailor Moon muito com a ótica de caçar problemas. Aqui não é caçar um problema, é simplesmente identificar um. E, enfim, sei lá, talvez o anime reconhecer que poderia ter sido sim melhor, mas não queriam fazer, né? Batalha boa, batalha intensa, muito bom pra Iris. Acho que foi também muito bom pra Cynthia, ela assume que vai ser uma batalha
inesquecível. E eu espero que a Cynthia também tenha aprendido algo aqui, né? Essa conexão com os Pokémon, de fato, é muito importante. Agora, vou deixar a questão. Eu acho que num campeonato mundial, os 8 melhores, você tem que buscar tudo de melhor. Tudo, tudo, tudo. E aonde tinha espaço, pelo menos para colocar ali um Dynamax Band, ir atrás, correr, conversar com o Leon, conversar com alguém, pedir ali um Dynamax Band, teria sido importante também, na minha visão. De qualquer forma, episódio muito bom, interessante. Diga aí o que vocês acharam. E é isso aí. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.